bora lá. Vamos ver esse vídeo aqui juntos. Dívida do Estado de Minas Gerais e o governador, ex-governador Romeu Zema, que é pré-candidato. Aqui ele tá falando do segundo assunto, tá? Mas vamos falar do primeiro assunto e depois do segundo assunto. Vamos lá. Inclusive, uma consideração da colega jornalista Daniela Lima a respeito da dívida do Estado de Minas Gerais e o governador, ex-governador Romeu Zema, que é pré-candidato à presidência da República. Vamos ver, por favor. O Estado de Minas Gerais deve ao Brasil 180 bilhões de reais. O governador Romeu Zema, nos seus 8 anos de mandato, foi incapaz de pagar aí 1 centavo dessa dívida. Pelo contrário, brigou várias vezes na justiça para poder adiar o início dos pagamentos. O Romeu Zema, governador por 8 anos, né? Resolveu o problema de Minas Gerais? Não. É um NAOTIL grande, tudo em maiúsculo. Ele pagou 1 centavo da dívida do Estado de Minas? A resposta é não. Da última vez em que foi socorrido pelo Supremo Tribunal Federal, como disse a Letícia, obteve uma decisão do ministro Nunes Marques que deu a ele 360 meses. Perdão, 120 meses para começar a pagar a dívida do Estado de Minas Gerais com a União, ou seja, a dívida do Estado de Minas Gerais com o Brasil, dinheiro que entrou no cofre de Minas e que Minas não devolveu ao Brasil, não pagou 1 centavo. No dia 31 de dezembro de 2025... Pois é, Roberto, 180 bilhões e 10 anos para pagar. E que não pagou nada. Tem 2 detalhes aí que a Daniela Lima não fala. A dívida não era esse valor. Foi 70% de aumento no governo dele. Sim. Com ela congelada. Por que congelada? Porque quando ele assume o governo, Pimentel já tinha conseguido com a União Federal a suspensão da dívida. Então vejam bem quem é Romeu Zema. Romeu Zema é um cara que nunca fez nada na vida, herdeiro, não foi ele que se... Ele não é empresário, empreendedor, ele é herdeiro, que nem o presidente do Santos. Nunca fizeram nada, só herdaram. Né? Aí ficam se dizendo empresários ou empreendedores. Empresários são, mas empreendedores não. E o Zema é mais ou menos um caso curioso, porque a família adorou que ele foi para a política, porque ele passou a deixar de atrapalhar na empresa. Essa foi muito boa. Essa foi maravilhosa. Foi um alívio para a família deixar o Zema entrar na política, porque assim ele não atrapalha. Assim ele não atrapalha os negócios da família. Ele é maravilhoso. Incorporou o Matuto Mineiro. Não elegeu um deputado estadual do Partido Novo e um deputado federal do Partido Novo em 2 eleições. É um cara que joga sozinho, chegou falando que ia fazer uma reforma administrativa, nunca fez, gasta uma fortuna com passar com jatinhos levando ele pelo estado, principalmente para as inaugurações das lojas da rede da família dele. Faz o povo mineiro, inclusive, ter saudade do Aécio Neves. Esse é o Zema. Um cara matuto, um cara ignorante, um cara que fala errado, ele é boçal. O Zema, ele não sabe falar direito, né? Por isso fala ovo bem e outras coisas mais. Fala que o problema do BRICS é... Gente, só para vocês entenderem, tá? O Roberto Mohamed, tá? Ele faz esse jornal aí por prazer. Tá? O Roberto Mohamed é um dos maiores advogados tributaristas do Brasil. Ele trabalha para gente grande. Ele tem um escritório gigantesco em Santos, tá bom? Ele não precisa disso aí, tá? Ele é inteligentíssimo. Ele é um cara muito bem sucedido na área dele de advocacia, tá? Ele é um grande advogado, tá? Conhecido aí nacionalmente. Que eles não são cristãos, ele incorpora, o Zema, ele é uma esponja, que incorpora o discurso que supostamente uma boa agência de publicidade diz, olha, o povo quer ouvir isso. Então, aí a gente conversava antes de começar o programa, Chico, ele incorpora esse anti-STF, ele é um candidato anti-STF. Ele não conversou durante 8 anos com o Lula, como o Jorginho Mello em Santa Catarina. Mas se não fosse o governo federal, não tinha uma obra em Minas ou em Santa Catarina. Escutaram o que ele falou? Se não fosse o governo federal, não tinha uma obra em Minas Gerais e não tinha uma obra em Santa Catarina. É tudo
é tudo obra com dinheiro do governo federal e eles dizem que é deles. Igual o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Tudo que o Tarcísio de Freitas está fazendo, só está fazendo porque teve iniciativa do governo federal. Só. Iniciativa e dinheiro, né? Lógico. Tá? Tudo governo federal. E parece que ele quer construir essa candidatura a vice-presidente. Ele sabe que não tem densidade nem estrutura partidária para ser candidato a presidente. Esse jeito matuto mineiro dele não agrada paulista, principalmente paulista e carioca. Então eu acho que ele vai, ele está construindo a candidatura dele a vice do Flávio Bolsonaro. É o que se diz na política, você atira no maior para pegar o menor. Exato. Agora, Chico, tem um vídeo que mostra bem que em Minas existe uma reação contra isso. Todo mundo sabe, em São Paulo também tem a medalha Bandeirante, mas em Minas tem a medalha dos Inconfidentes. E entregaram para um monte de gente, incluindo o Márcio Borges, para quem não sabe, o fundador do Clube da Esquina junto com o Milton, e o Iê Borges, que é irmão deles, e que recebeu em nome do Lô Borges, a medalha do Inconfidente. Recentemente falecido. E enquanto o Zema começava a falar as bobagens dele, os dois simplesmente se levantaram e saíram da cerimônia e foram aplaudidos. Aplaudidos. Isso aqui foi muito bom, gente. Isso aqui é uma coisa que todo mundo esqueceu, mas enquanto o Zema falava, uns caras saíram assim e o pessoal tava aplaudindo, não o Zema. O pessoal tava aplaudindo as pessoas que estavam indo embora enquanto o Zema falava que ele era um ignorante, né? Olha lá. Olha só. O Zema não é mais aquela coisa de manter Minas unida, tanto que o Lula ganhou em Minas e ele fez chantagem com todos os prefeitos. Ele chegou a reunir, antes da eleição de 2022... na eleição de 2022, todos os prefeitos, muitos não foram, exigindo que eles apoiassem o Bolsonaro, senão ele não ia fazer obra nas cidades. Então, olhem só o nível que este cidadão, esse elemento, chegou. Mas vejam o vídeo do momento que os dois se levantam. O Márcio sai primeiro e o Iê logo depois dele. Na solenidade. Eu pergunto... Olha os caras indo embora. Eu pergunto a você, a você. Todo mundo ficou olhando, todo mundo ficou... Daí o público começou a aplaudir. E aí perguntaram para o Iê Borges por que eles levantaram. Ele falou, a nossa saída já foi uma declaração, a gente não precisa falar mais nada. A intelectualidade mineira acha esse cara abjeto, e ele é abjeto. Ele destruiu a educação mineira, ele fez um trabalho muito parecido com o Tarcísio em São Paulo, de querer privatizar tudo, inclusive a companhia de águas a Sabesp mineira, que é uma empresa que também dá lucro, que também tem capacidade financeira, que estava cumprindo o protocolo de saneamento do governo federal, e ele privatizou. Ninguém sabe para onde foi esse dinheiro, porque afinal de contas ele quase dobrou a dívida do Estado. Mas o cara, a direita, ela não tem sentido, ela não tem lógica, Chico. Ela é uma coisa de você não conseguir entender. O cara tá vendo que o negócio tá indo pro buraco, que os caras não têm projeto, que os caras não têm perspectiva de país. E eu vou contar uma coisa aqui, Chico, nesse final de bloco, foi curioso. Eu fui ao escritório de um amigo em São Paulo, um prédio muito grande, e eu cheguei, a reunião foi no final da tarde, e o segurança que estava no balcão controlando o acesso. E como eu estava esperando para poder subir, ele começou a conversar comigo. Ele começou a fazer uma defesa do agronegócio, que o agronegócio está sendo judiado e maltratado. Gente, agora a gente vai mudar um pouco de assunto, tá? Ele falou agora do Zema. Agora ele vai falar uma coisa muito importante que eu tenho dito aqui, tá? Direto. E é bom que ele reforce o que eu disse. Tá? Percebam, agora ele vai falar sobre o agro brasileiro. Sobre o agro. A realidade do agro brasileiro. Para a gente acabar com essa fantasia de que o agro carrega o país nas costas. Eu já falei para vocês que o agro não carrega nada nas costas. É o povo...
Toda vez eu falo a mesma coisa. É o povo que carrega o agro nas costas, tá? E o agro só é o agro por causa da Embrapa, que é uma empresa estatal paga com dinheiro público, com dinheiro das pessoas, tá? Então presta atenção agora nessa fala do Mohamed. Ele fez duas falas maravilhosas. Uma com relação ao Zema e outra com relação ao agronegócio. Agora, essa aqui é com relação ao agronegócio. Presta atenção. Tratado pelo governo que tem que valorizar o agronegócio por segurança do prédio, que mora na periferia de São Paulo. Aí uma hora eu perguntei para ele, falei, você está defendendo tanto o agro? Você sabia que o agro não existiria se não fosse os subsídios que ele recebe do governo? Que a taxa de juros que um produtor de soja paga no empréstimo é simplesmente 10 vezes menor que a taxa que você paga quando compra a tua geladeira nas Casas Bahia? Meu, que colocação maravilhosa! O cara da soja, gigantesco, bilionário, ele paga menos juros pra fazer qualquer coisa do que o pobre que vai na Casas Bahia comprar uma geladeira pra sobreviver. Maravilhoso, maravilhoso. Olha isso. Falou, você sabia que enquanto você paga um carro popular, você paga no final de um financiamento 3 vezes, eles fazem com juros de menos de 1% ao mês e compram picape cabine dupla 4x4 porque está tudo incluído no dinheiro que era supostamente só para plantar soja? Quantas vezes eu já falei isso para vocês? Que eles pegam empréstimos subsidiados e andam com o carro de 1 milhão. Eles compram um carro com financiamento de plantação. E vocês andando de Celta. Celta financiado, usado, caindo aos pedaços. E aí ele começou a olhar para minha cara, eu falei assim, meu amigo, o agronegócio só tem bandido, o agronegócio não salva o Brasil é que salva o agronegócio. O agronegócio nós pagamos para que eles fiquem milionários. Tá aí o fato de que, por exemplo, os músicos sertanejos, porque tudo vem embalado no mesmo saco, né? Eles não precisam da Lei Rouanet. E aí eles se orgulham de falar. Por quê? Porque eles usam emendas parlamentares para fazerem shows superfaturados em cidades com 15 mil habitantes. Leonardo fez um show de R$1 milhão, ele não cobra mais do que 600 mil de cachê, ou 500 mil quando é para um empresário particular. Com emenda parlamentar numa cidade que tem menos de 40% de saneamento básico. Gente, acabaram de me mandar aqui uma mensagem que teve uma pessoa aqui, acho que é o KFC, ele falou assim, Vitor, eu te amo, eu era bolsonarista roxo, hoje sou petista por conta de sua análise política. Olha, querido KFC, eu te agradeço pela mensagem, tá? Mas aqui, assim, eu nunca pedi para alguém virar petista, tá? Eu nunca fiz proselitismo pró-PT. Eu sempre fiz aqui o proselitismo para que as pessoas busquem a informação correta. Eu acho que hoje ser petista, é uma ação que está totalmente relacionada ao bom trabalho do Lula à frente do país, tá? Nem sempre tudo que o Lula faz tem a ver com o petismo, porque o PT é o partido, ok? E eu respeito o PT como o único partido de verdade desse país. Eu não sou filiado ao PT, tá? Então aqui eu não estou fazendo proselitismo, não estou fazendo campanha pró-PT, mas sim reconhecendo um governo que eu realmente estou muito feliz de ter esse governo aqui, que é o governo do Lula, e a gente também tem que dizer que o governo não é um governo do PT, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. O governo que a gente tem é um governo Lula, que é do PT, com uma coalizão com outras pessoas, com outros partidos. Inclusive, temos que dar muitos méritos ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do PSB, tá? Então, eu fico muito feliz que você
tenha se tornado petista de alguma maneira, mas assim, independente de você ser petista ou não petista, o que importa de verdade é nós reconhecermos o trabalho, a astúcia, a sapiência do Lula, que consegue governar em equipe com outras pessoas, tá? E nós temos aí muitas pessoas para agregar nisso. A gente tem que lembrar do Boulos, que não é do PT, tá? Mas o Boulos é um cara simplesmente maravilhoso, tá? O Boulos, e ele não é do PT. A gente tem que lembrar do Geraldo Alckmin, que não é do PT, tá? E a gente tem que, inclusive, lembrar de alguns outros ministros que são, se não me engano, até do União Brasil, e não fizeram o que o União Brasil queria, que era saírem do governo. Eles falaram, não, a gente não vai sair do governo, não vou sair do governo. O governo tá bom. Então tem muita gente com coragem, tá? Mas eu fico muito feliz. Você estar no PT hoje já é um avanço democrático na sua vida, porque mudar do bolsonarismo pro PT, para mim, é simplesmente maravilhoso, tá? Maravilhoso. Mas eu quero lembrar que aqui não é um canal específico para enaltecer PT, tá? Não tem a ver, tá? O que eu faço aqui é trazer a informação para que vocês consigam analisar e considerar o bom trabalho que o governo Lula, PT e todos os seus aliados estão fazendo pelo Brasil, tá bom, queridos? Então eu espero que eu tenha sido claro aqui, e vou dizer do coração, eu estou muito feliz que você tenha se tornado petista, não sei se você está filiado ou não, mas é um ótimo partido, tá bom? Com as suas contradições, com os seus exageros, porque todo ser humano é assim. Eu tenho muitas críticas a fazer ao PT, até porque até hoje eu não entrei no PT, porque eu acho que o PT não valoriza muitas pessoas, né? E eles não têm necessidade, talvez, de ter outras pessoas com eles. Mas, de qualquer maneira, para mim o PT hoje é o único partido de verdade no país, não tem outro, tá? É o único partido de verdade, tá bom? Nossa, maravilhoso, adorei, um beijo para você, viu, KFC? Vamos lá. Não é possível, né? Não é possível. É incrível como o agronegócio criou um império, está mandando na televisão. O Globo não tem aquela propaganda institucional dela de agro é tudo, agro é pop. Tudo isso, gente, é uma tremenda estratégia de tentar vender o agronegócio. Você vê um pobre falando isso para mim, alguém que mora na periferia, que pega 2 condições para chegar no trabalho, defendendo o agronegócio. Eu já disse aqui, o Tarcísio é o preferido do agronegócio e da Faria Lima, mas eles não têm voto para eleger um governador. Não seriam o povo mineiro é que elegeu o Zema e o povo paulista é que elegeu o carioca, o Tarcísio, governador de São Paulo. Os dois fizeram uma coisa muito parecida, muito discurso e não fizeram absolutamente nada. Boa. Mas destruíram a educação de São Paulo. Privatizaram 2 empresas, em Minas e em São Paulo, que hoje só fazem propaganda na televisão, porque não prestam serviço, está faltando água, não há investimento em esgoto, porque essas empresas querem lucro. Só, enquanto ela era estatal, a Sabesp dava lucro. Ela dava lucro. E mesmo assim, fazia investimentos. E hoje, o que ela está fazendo? Nada, só propaganda. Gente, eu vou falar para vocês, tá? A Sabesp, na minha humilde opinião, ela nunca poderia ter sido privatizada totalmente. Porque a Sabesp é quase que um monopólio, tá? É quase que um monopólio. A gente sabe que os municípios podem gerir a sua própria água, esgoto, enfim, mas a Sabesp, ela detinha um grande número, né, de cidades, enfim, e ela era uma empresa que dava lucro porque não tem muito o que competir. Quando você toma o saneamento básico de uma cidade, você tem um contrato aí de 30 anos de água e esgoto, né? Você tem um contrato aí de 30 anos, é basicamente um monopólio, né? E você privatizar 100% um monopólio é um absurdo. Eu acho que o único que pode ter monopólio de algo é o próprio Estado,
tá? O Estado que eu digo, o Estado como a organização a organização política administrativa do país, né? Mas no caso aí também pode-se dizer Estado, o Estado de São Paulo, né? Mas é isso, tá? Eu acho que é um absurdo, eu acho um absurdo ter privatizado a Sabesp, e quando a gente está mexendo com as coisas básicas do povo, que é saneamento básico e água, isso jamais deveria ter sido privatizado, isso é um absurdo. Isso vai ter que ser reestatizado em qualquer momento. Eu acho que o Haddad entrando no governo, e eu acho que ele tem grandes chances, basta o povo acordar, eles vão ter que dar um jeito de reverter isso, tá? Isso aí foi simplesmente absurdo. Então não é possível que as pessoas de baixa renda não enxerguem que são absolutamente manipuladas. Essa história de terminar a discussão quando perdeu todos os argumentos, e o Lula? Ninguém está defendendo o Lula, nós estamos defendendo apenas o modelo de país. Essa gente não quer democracia. A ditadura do STF, ainda bem que a ditadura é de um tribunal. Pior se ela fosse de militares, que mataram. Exatamente. E a gente no segundo bloco vai mostrar uma coisa terrível de gente que não se arrepende disso. Muito bem, Roberto, vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. E eu vou mostrar mais uma parte desse programa, tá? Porque esse programa aí foi sensacional. O Roberto Mohamed, ele estava inspirado, tá? Isso foi ontem. Ele estava inspirado. E ele agora vai falar sobre a própria ditadura militar. Presta atenção. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta sexta-feira, 24 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed, que no bloco anterior já chamava para um VT a respeito do golpe militar, um VT importante, gravado quando o ditador de plantão era o Marechal Costa e Silva. Vamos ver, por favor. Eu também confesso, como vice-presidente da República, que realmente, com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. E acho que, se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazê-la. Um momento importante das gravações. O próprio presidente Costa e Silva considera o ato uma violência. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional, que ponhamos um basta à contra-revolução. Antes de encerrar a reunião, Costa e Silva se refere ao vice-presidente Pedro Aleixo, o que era contrário ao AI-5. Devemos, portanto, respeitar o seu voto. Embora não seja o da maioria do Conselho, eu prezo muito a sua opinião. Você viu como eles trabalhavam na ditadura? Olha, eu estou fazendo isso aqui sem vontade, mas é necessário, né? É necessário, afinal, os comunistas, né, que nunca ninguém viu um comunista, mas a contra-revolução, né, os comunistas, nós precisamos combater o comunismo, que ninguém sabia o que era e nunca ninguém viu. Tá? Mas era isso aí, ó, tu viu? Olha, eu não queria fazer isso, tá? Mas eu vou ter que implantar a ditadura, tá bom? E o vice, tipo, não queria. E ele votou contra, olha lá. E peço a Deus que não me venha amanhã convencer de que ele que estava certo. Costa e Silva sobre o voto de Pedro Aleixo contra o AI-5. E Pedro Aleixo que foi impedido de assumir no afastamento do Costa e Silva, que era civil, e assumiram os três patetas, como dizia Ulisses Guimarães. Por que a gente passou esse vídeo? Porque a gente pega a opinião de todos esses candidatos da direita. Não houve golpe militar no Brasil, não houve ditadura no Brasil, e as pessoas repetem isso na rua, nos movimentos deles, sem saber o que estão falando. Exatamente. Isso é grave, hein, gente? Isso é grave.
Olha, tem gente da minha família. Chegou na minha cara sabendo tudo que eu faço. Assim, chegou pra mim e disse o seguinte: ah, gente, a ditadura nem foi isso aí que vocês estão falando. Nem morreu... Ó, essa frase aqui não sai da minha cabeça. Nem morreu tanta gente assim. Eu escutei essa frase. Nem morreu tanta gente assim. E eu respondi: que tivesse morrido uma, já estava errado. Se o governo matou uma, já tá errado. Cara, tipo assim, é insano, gente, é insano. A ignorância do povo de direita é muito maior. Eu só prefiro o povo do Nordeste, que a direita diz, né, aquele Paulo Bilinski, o Bolsalmor da Câmara Federal, ele diz que o Maranhão é uma titica e que bom é Santa Catarina. Mas, na verdade, o povo lá é muito mais inteligente e culto do que o povo de São Paulo, que vai para Paulista falar as bobagens que fala. Querem maior prova de que houve ditadura? E a ditadura já estava institucionalizada. Eles chamavam de contra-revolução. Não era contra-revolução coisa nenhuma. Foi mais ou menos como a instituição da ditadura argentina. Para quem não sabe, a ditadura argentina foi instaurada, os militares depuseram a segunda esposa do Perón, alegando que haviam grupos guerrilheiros na Argentina. Só que eles esquecem, a história aparece, a história não perdoa. Os grupos guerrilheiros, que eram dois, que existiam na Argentina, foram desmantelados um ano antes e totalmente desarmados. Ou seja, não havia. O que o militar queria era propina, porque recebeu muito dinheiro dos Estados Unidos para fazerem os golpes militares, porque o militar brasileiro é essencialmente corrupto. Não há nada que pague mais comissão do que comprar arma, do que comprar armamento. Cara, é muito boa análise, né? E a consciência deles tanto nesse sentido, que eles não querem o envolvimento das Forças Armadas em questões de segurança, porque eles sabem que pode corromper ainda mais um sistema que já é corrompível, não corrompido. Conheço muita gente honesta e preparada, mas como é que a gente pode ser uma potência militar em orçamento? Sabia, Chico? Nós somos entre os 10 maiores orçamentos militares do mundo. Só que 70% do dinheiro que vai para as Forças Armadas é para pagar pensão, usado para pensões, aposentadorias e benefícios. Gente, não dá. As Forças Armadas estão abandonadas, não tem nada. Nada. E o que o militar brasileiro... Gente, nós estamos entre os 10 maiores orçamentos militares do planeta. E 70% do dinheiro é para pagar pensão para viúva de militar, para filha de militar que não casou para não perder a boiada. É só penduricalho, Ele só custa dinheiro. Eu já disse aqui, essa jabuticaba chamada Superior Tribunal Militar, que ninguém fala em acabar com ele. Ele não serve para nada. Você tem ministros que não servem para nada e custa muito caro para a União. Mas a gente nunca vai ter uma reforma de Estado. E, Roberto, as Forças Armadas? Exatamente, gente. Ele tem uma tese, tá? O Mohamed tem uma tese de acabar com o Superior Tribunal Militar, tá? O STM, eu concordo com a tese dele, porque é o seguinte, não existe mais o crime militar, porque nós estamos num governo civil, tá? Então, o que o cara fizer... E como é o governo civil que comanda as Forças Armadas, não tem que ter juiz militar. Juiz é civil. Se fez alguma coisa de errado, quem vai cuidar disso são os tribunais civis e não o tribunal militar, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso foi uma invenção na época na época do fim da ditadura, da transição para o governo civil, que eu acho que foi meio um acordão que eles fizeram, assim, ó, a gente tem que ter o Superior Tribunal Militar para garantir que essa anistia e que o nosso protecionismo continue, porque a anistia, para quem não sabe, foi feita para salvar os militares, porque o medo dos militares era o quê? Bom, a gente vai entregar o governo na mão dos civis. No mesmo momento que a gente entregar na mão dos civis, o que eles vão fazer? Eles vão nos condenar por todas as mortes que aconteceram na ditadura militar, porque era proibido, né? A ditadura militar era crime. Então eles iam prender todo mundo.
Então, e botar gente nova, né? O que eles fizeram? Anistia. Ninguém responde por nada, entendeu? Então é isso. E eles criaram o Superior Tribunal Militar justamente para continuar um protecionismo ali entre as Forças Armadas, para ter uma barreira antes de alguém ir para o Tribunal Civil, né? Então primeiro tem que passar pelo Tribunal Militar ali. Então é muito esquema, né? É muito esquema. As Armadas teriam que cuidar das fronteiras, por onde entram, onde passa o contrabando de armas, o tráfico de drogas, e não se vê nada. Quer dizer, simplesmente as fronteiras abandonadas. Não, e eles não querem tomar conta. Eu ouvi isso de um general. Não querem tomar conta. Eles dizem que isso é problema da Polícia Federal, da alfândega e tal. Se eu puder empurrar... Mas qual é a função deles? O Brasil não entra, desde a Guerra do Paraguai, o Brasil não entra em conflito. Porque a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial foi ridícula. Na primeira mais ainda, mas na segunda foi ridícula. Ridícula por conta da corrupção. Nem os casacos que os soldados da Força Expedicionária Brasileira levaram para a Europa, Chico, eles eram impermeáveis. Os soldados brasileiros receberam casacos de soldados ingleses mortos. O armamento foi dado pelo exército americano e pelo exército inglês dos soldados ingleses e americanos mortos. Esse era o Estado. A oficialidade brasileira da FEB foi vergonhosa. Eles eram incompetentes, vagabundos, a começar por Castelo Branco, Zenobe da Costa, aquela turma toda de gente inútil, que voltou para cá depois para dar o golpe de 64. Tentaram em 54, não conseguiram, foram dar em 64. Mas o principal disso é ver essa coisa e a gente está diante disso, porque não é possível que as pessoas não perceberam que o Flávio Bolsonaro já deixou claro que ele vai indultar todo mundo, porque é um projeto de família, não é um projeto de país. Eles não estão preocupados com o Brasil, ele não tem um projeto econômico, ele não tem um projeto político, ele não tem um projeto de políticas públicas. Ele está mentindo e criando uma imagem de está beijando gay, está fazendo, no rosto, óbvio, mas está fazendo... declarando voto a favor do projeto da misoginia. Não, eu não sou que nem meu pai, mas já ele disse que ele vai indultar. E se o Supremo considerar inconstitucional, porque o Supremo já disse que o indulto é inconstitucional, ele vai usar força. Ou seja, ele vai dar um golpe. Será que ninguém entendeu isso ainda? E olha, Roberto, o importante desse vídeo que nós passamos agora é exatamente o reconhecimento. Até do ditador Costa e Silva. O próprio ditador disse: olha, eu estou implantando uma ditadura. Não que eu queira implantar uma ditadura, mas eu vou ter que implantar uma ditadura. E tem idiota que diz que não teve ditadura no Brasil. E tem idiota que diz que não teve. Se o próprio ditador disse que estava implantando uma ditadura. Cara, muito bizarro, né? Silva e de seus ministros, quer dizer, a Magalhães Pinto, que era ministro das Relações Exteriores, e do próprio vice-presidente Pedro Aleixo, eram todos contra. Ele contra as minhas convicções. Ora, se você vai assinar alguma coisa contra as suas convicções, não assina, não né? faça. Ora, é tão simples, é não fazer. É ter a coragem de não fazer, do que dizer, não, é contra as minhas convicções, mas enfim, o cenário, a contra-revolução. Olha, a importância desse vídeo, eu acho que está nisso. É lamentável. E na verdade, o AI-5 veio por conta do Congresso Nacional, que simplesmente não estava mais, estava cobrando aquilo que foi o compromisso inicial do regime militar, que era tirar João Goulart do poder e convocar, garantir as eleições de 1967. E não fez. E aí, logo depois, vem aquela questão toda de Juscelino Kubitschek, o assassinato do João Goulart, porque, lógico, ele foi envenenado no Paraguai, no Uruguai. A morte do Juscelino Kubitschek, até hoje cercada de muito mistério. Aquele acidente e fica essa imagem, eu não sei por que construíram essa imagem de Castelo Branco, era um democrata. Castelo Branco foi um dos maiores canalhas da história desse país. Muito bom. Ele simplesmente era um cara que a única pessoa que ele tinha medo era da mulher dele, mas ele era covarde também.
Estava escondido embaixo da mesa no dia do golpe. Eles devem ter xingado. Ele e o Costa e Silva, eles estavam no prédio do Ministério da Guerra e o ministro da Guerra mandou prender os dois. Eles se esconderam embaixo da mesa. E estavam doidos da vida porque o Mourão Filho tinha rompido o acordo que tinha feito com eles. O golpe não era no dia 31 de março. Na verdade, o golpe era para ocorrer uma semana depois. Porque eles queriam esperar a frota americana estar devidamente posicionada. Eles já tinham recebido dinheiro, armas, uma série de coisas. E vem falar que essa gente era honesta. Que ser militar no Brasil é sinônimo de honestidade. Onde é que as pessoas que estavam na frente de quartéis depois das eleições tinham na cabeça? Pedindo intervenção. Você pediu um golpe de Estado. Isso é uma coisa que, gente, que é abjeta. Eu acho que não prenderam poucos referente a 8 de janeiro. É sempre o que eu disse. Eu falei, gente, não prenderam ninguém. Tinha muito mais gente pra prender. Era pra ter prendido mais de 10 mil. Prenderam 1.000 e pouco, 1.800. Era pra ter prendido mais de 10 mil. Olha lá. Prenderam poucos, tinha que ter prendido mais gente. Muito bem, Roberto. Vou pedir sua licença. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Muito bom, gente. Bom, eles estavam simplesmente... esse dia aí, o Roberto Mohamed e o querido jornalista, esqueci o nome dele agora, mas, enfim, muito bom, os dois estavam ótimos aí, parabéns aos dois. Depois a gente faz o corte aqui, vamos compartilhar bastante esse corte, tá, gente? É muito bom, o Mohamed sempre dá um show, tem uma outra opinião do Mohamed que eu discordo, pouca coisa assim, mas no geral o Mohamed é uma pessoa assim fantástica. Eu tive o prazer de conviver, né? O Mohamed é o outro, tá? Não, é esse aqui, tá? Eu convivi por um tempo com o Mohamed, porque o Mohamed ele era produtor daquela banda caramba, gente, 14 Bis, né? Ele foi empresário do 14 Bis. E eu gravei dois shows do 14 Bis, né? E ele me contratou. E aí eu tive a oportunidade. Eu já tinha contato com ele por conta de política em Santos, mas depois eu tive o prazer de conhecê-lo mais ainda e ver que ele é uma pessoa extremamente fantástica, muito legal, muito gente boa mesmo. E muito inteligente, né? O cara é uma máquina de informação, assim. Ele é muito bom mesmo. Tá bom, queridos? Então é isso aí. Parabéns aí, Mohamed, um beijo no teu coração aí, tá bom? Espero que a gente possa bater um papo qualquer dia novamente.